a repetição. Essas obras de Emmanuel, como esta que é o exemplo, mas também Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Fonte Viva, Palavras de Vida Eterna, entre outros, Emmanuel estuda o Novo Testamento, que são os 4 evangelistas, Cartas de Paulo e Atos dos Apóstolos, versículo a versículo, ou seja, parágrafo a parágrafo. É tão interessante porque esta relação de Emmanuel com Francisco Cândido Xavier, em relação ao estudo do Evangelho, nós vamos encontrar ele na personalidade do Padre Damião, no livro Renúncia. Se você leu Renúncia, você lembra que foi uma das reencarnações de Emmanuel. E ele, o Padre Damião, vai falar com Alcione, que é a protagonista. Ele é muito amigo da Alcione, então a personagem central. E ele diz que o Evangelho de Jesus é tão rico que ele não deveria ser estudado capítulo a capítulo, e sim versículo a versículo. Veja, essa história, ou a vida de Padre Damião, é no século XVII na Espanha. Quase 300 anos depois, ele inicia esse trabalho com Francisco Cândido Xavier, trabalhando versículo a versículo. E nesta lição ele traz este versículo de Tiago, o apóstolo Tiago, capítulo 5, versículo 15, que o Tiago registra: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Rapaz, isso é de uma profundidade, através de uma simplicidade impressionante. Porque ele está dizendo a respeito daquilo que nós temos de confiança em nós mesmos. Porque você não acredita em nada se você não acreditar em você, né? E é tão interessante isso, porque nós vamos ver em várias oportunidades o Cristo se referindo às pessoas que estavam sendo curadas, que eram assistidas dentro da estrutura que necessitavam. Ele dizia: tua fé te curou, não é fato? Várias vezes. Ou a tua fé te salvou da enfermidade, te salvou do desequilíbrio, ou seja. E é tão incrível porque nós nos recordamos daquela passagem daquela mulher hemorroíça. Essa mulher, ela tinha que eles chamavam na época de fluxo de sangue. Na realidade era uma menstruação hemorrágica. O preconceito era tamanho que uma mulher que estava com esse desequilíbrio, era dito que ela sangrava o tempo todo porque ela tinha parte com o demônio. Por isso que ela sangrava o tempo todo. Era um preconceito absurdo. E ela fala que se ela tocasse no manto de Jesus, ela se curaria. Ela não podia se apresentar, aliás, uma mulher menstruada não podia se apresentar para um homem, imagine, ainda mais um desconhecido. Ela não podia se apresentar para Jesus dizendo: olha, eu tenho, não é nem menstruação hemorrágica, eu tenho um problema, um fluxo de sangue. Seria um verdadeiro absurdo. O preconceito era gigante e ainda nós encontramos sociedades, lamentavelmente, no planeta, cujo preconceito ainda segue dentro dessa estrutura, voltado à mulher. Olha como é uma beleza a reencarnação, não é verdade? Porque o preconceituoso, ou a preconceituosa, como diz Emmanuel numa outra obra, que é Vida e Sexo, ele diz assim: cuidado com o teu preconceito, porque ele fará você experienciar aquilo com o qual você é preconceituoso ou preconceituosa. É justo, não é verdade? É justo, porque na realidade a estrutura do preconceito não é a simples não aceitação, a estrutura básica dele é ódio. Então, óbvio, se o amor liberta, o ódio prende. E veja a importância, né, de trabalharmos nós mesmos na condição do autoconhecimento, não é uma realidade? Para nós nos libertarmos de nós mesmos. Mas, enfim, vamos voltar para a situação. Ele está passando no meio da multidão e, de repente, ele pergunta: quem me tocou? E aí os apóstolos dizem: mas, Senhor, todos estão te tocando.
Porque é muito nosso ainda, não é verdade? Muito nosso. Nós brasileiros, então, adoramos, né? A gente se abraça, beija, etc. Eu venho de família italiana, a gente beija todo mundo, beija pai, todo mundo. Todo mundo beija prima, todo mundo. Isso é muito nosso. É tão interessante, a gente vai fazendo algumas colocações de recordações de passagens, é tão interessante que se fazia filas lá no Grupo Espírita da Prece, em Uberaba, para as pessoas se despedirem do Chico. Às vezes eram 700, 800, 1000 pessoas que iam até de madrugada. Todo mundo queria, né, dar um beijinho na mão dele, ele beijava a mão da pessoa, ou beijar o rosto dele, ele beijava o rosto da pessoa. Essa foi uma razão de ele usar peruca. Porque quando ele foi ficando careca, você imagina, bota 700 pessoas numa fila, e ninguém resiste a um careca, né? Você passa a mão, dá beijinho, aquela coisa suave, é fantástico. E você coloca 700 pessoas, muita gente com calosidade na mão, né? Feria, porque o couro cabeludo é muito fino, na verdade. Eu tenho muito pouco cabelo, ou quase já não tenho mais, pouco cabelo é maneira de dizer. E o sol da Flórida age de uma intensidade impressionante. Então, feria. E ele, para não tirar a mão da pessoa, veja o que é a necessidade do toque. Ele, para não tirar a mão da pessoa, não ser deselegante, ele colocou uma boina. Mas não adiantava, porque o pessoal tirava a boina, enfiava a boina de novo, ele colocou a peruca. Você não tira a peruca, dá beijinho, põe a peruca. Na hora que você coloca ao contrário, né, fica parecendo aquele cachorro que fica com aquela pelagem na frente do olho. Né? Mas, veja, isso em respeito. Teve gente que, né, imagina, se não vai falar alguma coisa, né, ficar falando, isso é um absurdo, é vaidade, etc. Não tem nada de vaidade, as pessoas se cuidarem não tem nada de vaidade, mas aí ele respondeu e disse assim, o Emmanuel nos disse que nós não temos o direito de enfeiar o mundo. Olha que beleza, não é fantástico? Mas esse toque é algo muito das pessoas ainda e nada de errado. E ele pergunta, e os apóstolos dizem, mas Senhor, todos estão te tocando. Imagine a emanação energética, não é, de um espírito crístico. Lembre-se que ele o centurião chega para ele, o centurião era um centurião romano, né? Um tipo de um sargento que comandava 100 homens, por isso o centurião, e era o conquistador, né? Era um subjugador, e o centurião diz assim, se o senhor quiser curar o meu servo, né, que estava na casa dele, basta que o senhor queira. Né? E ele diz, pode ir para sua casa que o seu servo está curado. Imagina o nível de emanação e de direcionamento de energia, né, para que isso acontecesse. Ora, ele diz, quem me tocou, e Senhor, todos estão te tocando. Ele diz, não. Alguém me tocou porque saiu virtude de mim. Olha que coisa fantástica. O que é a fé? Porque a emanação dele estava para todos, mas ela faz o quê? Ela canaliza. A fé que ela tinha era tamanho que ela canaliza a energia, que é exatamente isso que acontece conosco no passe. Se nós não nos abrimos para o passe, né? O passista pode dar passe até de cabeça para baixo, porque não tem conexão. Hoje, se a gente não faz essa canalização, não se abre, não se concentra, haja esforço, né? Porque ninguém recebe aquilo que não quer. Aí o fato é que ela canalizou aquilo na necessidade do toque. Ela diz, fui eu. Aí ele diz, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Veja que a condição que passa por nós em relação à enfermidade tem um elemento muito interessante. Chico Xavier, certa feita, numa entrevista, ele disse assim, o remédio ajuda, mas quem cura é Jesus. Pronto! Místico, não é? Colocar uma condição mística na situação. Não tinha nada de místico. E, aliás,
a medicina, ou aliás, a ciência é uma bênção divina em nosso favor. Isso não resta a menor dúvida, né? Se a gente usa ela bem ou não, isso é de cada um ou de determinadas sociedades, mas é uma bênção divina em favor da criatura. Ele não estava dizendo que a pessoa deveria abandonar a terapia, a medicação e coisas do gênero. Ele dizia a respeito da questão da fé em nós mesmos, quando ele diz quem cura Jesus. Até porque, quando nós o conhecemos, ele tinha 70 anos de idade e tomava 20 comprimidos, ele se tratava por alopatia. O que acontece na medicação? Se o indivíduo tem esta postura de confiança, por isso que ele diz quem cura é Jesus. Aonde está Jesus, um espírito crístico, 100% consciência? Ou seja, nós temos 5% de consciência. Um gênio como um Einstein tinha 10%. Né? Significa que nós temos aí um percentual gigantesco, né, para os otimistas. Olha quanto a aprender. Para os pessimistas, nossa, quanto trabalho. Né? Depende do ângulo. Mas não é uma realidade, depende sempre do ângulo. O fato é, 100% consciência significa dizer que tudo que se passa no planeta e nas dimensões relativas a ele, o Cristo tem consciência sobre. Dá para você imaginar o que seja isso? Não dá. Quer ver uma coisa? Está ouvindo agora o barulho do ar-condicionado? Você acabou de piscar. Percebeu? Você respirou. Você não traz, mas 100% consciência você teria, exemplos tão simples, você teria noção de tudo. O seu cérebro tem, o meu também, né? Nosso. O que está acontecendo está sendo registrado. Tudo, mas não está vindo para o consciente. O que seria para nós, assim, muito primitivamente, seria colocar um chip no cérebro e ter exatamente conhecimento de tudo que está acontecendo no planeta, nesse exato instante, consciência de. Um espírito com uma capacidade dessa, ele está em contato conosco? Ele está em nós? Já pensou nisso? Mas quando eu vou orar, Jesus, você tem contato com ele. Por quê? Ele tem contato conosco, ele tem a responsabilidade sobre todas as estruturas, não é só sobre as pessoas, sobre todas as estruturas, toda a criação. Tanto é que ele vai dizer o seguinte: eu e o Pai somos um. O que ele quer dizer com isso? Ele não perdeu a individualidade em absoluto. Ele estava dizendo que ele está na mente cósmica. O que passa na mente do Criador passa na mente de um espírito dessa natureza. Ele está em contato contigo, não? Notou como é a importância desse processo em nós mesmos na questão da cura? Quando o Chico faz essa colocação, significa dizer o seguinte: a medicação que você toma, eu tenho uma notícia ruim para te dar. Se você toma um comprimidinho por dia, mesmo que seja vitamina por uma ausência qualquer no seu organismo, a medicina, que graças a Deus está se ampliando em relação à questão da espiritualização, não significando que nós teremos uma ciência religiosa, mas teremos uma ciência espiritualizada. Né? Existem grandes trabalhos no Brasil, principalmente com a Associação Médica Espírita, mas também algumas atividades muito interessantes que o Brasil se destaca. Na área da cardiologia, já faz mais ou menos uns 5 anos, que é sugerido aos profissionais que conversem com os seus pacientes, não sobre religião, mas sobre as questões voltadas para a espiritualização ou a religiosidade da criatura. Por quê? Porque nós não somos uma máquina. Se eu apresento um problema cardíaco, precisa ver o que está por trás disso. Não é pura e simplesmente tirar uma peça e colocar outra no lugar. O que tem por trás disso? O que está se passando comigo? Não é uma realidade? Quais são os meus pensamentos? Que conexões eu faço? Porque nós vivemos conectadas em tempo integral, e isso não está nesta relação dimensional.
O nosso pensamento age na quarta dimensão. Significa que a gente tem contato com Deus e o mundo, maneira de dizer. Em tempo integral. Por isso que Hermes Trismegisto, que nem sabe se existiu ou não, ele é confundido com o deus Tote do Antigo Egito, ele é atribuído a ele. Ele diz assim, nós precisamos pensar e não sermos pensados. Olha que fantástico. Jesus, há 2000 anos atrás, e a gente sempre cita e repete este evangelista, e sugerimos a você a leitura, é Marcos 13:33. Você vai lá, não esqueça o número, Marcos, evangelista, 1333, é o 13:33. É mais longo, mas existe uma colocação ali em Marcos que ele registra, porque Marcos pegava os registros de Pedro, que é fantástico. Ele diz assim, olhai. Interessante, né? Vigiai e orai. Mateus só fala vigiai e orai. O Marcos fala olhai. No aramaico, Jesus falava aramaico. Considerava-se até uma língua morta, e se descobriu mais recentemente 2 vilarejos na Turquia que falam aramaico. O aramaico é tão simplório, que se você mudar uma consoante numa frase, você muda o sentido da frase. Olha como a gente precisa usar daquilo que Paulo fala na primeira epístola aos Coríntios, não é? A letra mata, o espírito vivifica. O que ele queria dizer, e as pessoas saíram queimando as bibliotecas, que é um verdadeiro absurdo, o que ele queria dizer é que não se pode ficar centrado na letra. Há que se expandir através do estudo, da reflexão, da pesquisa, etc., para que você amplie. Lembra de Jesus? Pai, Pai, por que me desamparastes? Como é que pode um espírito crístico que vive na mente cósmica ter dito algo dessa natureza? Mas era a condição humana dele. E um espírito dessa envergadura, querem ver? Um Chico Xavier, que a gente estudou praticamente nada a respeito dele, dos 5 ou 7 anos de idade, ele era espancado com rotina pela madrinha com quem ele foi morar. Se nós tivermos alguém voltado para a área terapêutica aqui, sabe que ele teria se tornado um psicopata, se ele não fosse um espírito com domínio sobre a matéria. Com certeza ele teria, porque é um período ainda de formação de personalidade, ele teria se tornado um psicopata. Veja, domínio em relação ao corpo, percebe como a gente precisa ir ampliando, mas em Marcos ele diz, olhai, porque o aramaico não tinha autoanálise, não tinha autoconhecimento, não existia essa palavra. Então ele diz, olhai, e não é para olhar a vida do vizinho, é um mergulho em si mesmo. Vigiai e orai, porque se eu não me conheço, eu não tenho que vigiar. Não é verdade? Se eu não me conheço, eu sou pensado, não penso. E nessas conexões de ser pensado e como nós estamos conectados, se eu não tenho administração sobre mim mesmo, que é a questão da vigilância, do autoconhecimento e consequente vigilância, quais são os contatos que eu tenho? Qual é o nível de enfermidade que eu trago para mim? O nível de desequilíbrio, situações que são comprometedoras para mim mesmo. Porque nós somos criaturas muito frágeis, não é isso? Não é verdade? Aliás, é Jesus falando no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, pela psicografia já do mencionado médium mais de uma vez, que ele diz assim, o homem, entendamos ser humano, é mais frágil do que mal. E a fragilidade do ser está onde? A falta de conhecimento de si mesmo. Quanto mais frágil, pior é. Não é realidade? Tem gente que diante da mesa é extremamente frágil. Né? Tem gente que é frágil diante de querem ver? De um pudim de leite condensado. Você não? Eu também. Estamos juntos. Né? Tem gente que é frágil diante de quiabo. Eu particularmente não gosto, porque eu acho que quiabo tem parte com demônio, por causa daquela baba que ele faz. Né? Mas o fato, tem gente que é. Né? Tem gente que é frágil na língua, que graças a Deus, como diz André Luiz no livro Apostilas da Vida, no capítulo 16, que se chama A Língua. A gente vai dando essas dicas que é para você depois procurar ali nos livros. Né? Ele diz assim,
a língua, apesar de ser um músculo, não cresce à medida que a gente fala mal da vida alheia. Olha que beleza! Que beleza! Mas veja, como é que são as minhas conexões? O que eu trago para mim? Percebe? Eu trago saúde ou enfermidade? Eu levo saúde ou eu levo enfermidade? Entendamos, hein? No laptop de Deus não tem vírus, no roteador dele também não. Com quem eu me conecto? O que eu estou levando com responsabilidade de entregar nessas mentes e o que eu estou recebendo? Que tipo de contato eu tenho? E é interessantíssimo porque o Emmanuel diz o seguinte: a doença é predominantemente uma enfermidade da alma que se reflete no corpo físico. Tem algum veterinário aqui? Uma vez eu fiz uma colocação dessa, teve uma veterinária que não se conformava de jeito nenhum. Você já foi picado por Aedes aegypti, não? Nunca ninguém foi. Por pernilongo não, tem uma, muriçoca ou borrachudo. É a mesma coisa, né? Você tem sangue doce, não é isso? É verdade. É tão interessante, né? Por que será que o Aedes aegypti me picou e não picou o vizinho que bem merecia? Porque os vizinhos é que merecem. Você mora em apartamento, principalmente o de cima, que anda de saltinho, né? Ela usa saltinho às 5:30 da manhã, né? E andando em cima da tua cabeça. Aí o fato é, não é verdade? Por que não picou aquela miserável do saltinho e me picou? Porque eu tenho sangue doce. Não. Porque o meu corpo exala odores que atraem o inseto. Então o inseto diz assim, não vou picar ele, vou picar ele. Não existe esse nível de inteligência. É pura questão vibratória, é pura questão energética. Né? Para ele não picar esse e picar aquele. Não tenho nada contra você, não quero que ele te pique. Ok? É só exemplo. Mas o fato é, mas porque o organismo exala determinados tipos de odores, que o odor tem vibração, que o inseto vai. Não é isso? Mas quem é que comanda o organismo? Percebeu? É o espírito, sou eu. Então até o que vem de fora eu atraio, como eu posso ser atraído. Né? Eu atraio como posso ser atraído, sob qualquer circunstância, porque nós somos seres que... o nosso pensamento, por exemplo, é similar ao eletromagnetismo, ondas de eletromagnetismo, ou seja, ele é energia eletromagnética. Se é energia matéria, a gente emite matéria mental e recebe matéria mental. Imagina, quem é o comandante? Por isso que ele diz, é a enfermidade da alma que se reflete no corpo físico, ou então manda os cheirinhos, né, com vibração, que é por bichinho. Diz assim, essa aqui que eu vou pegar. Outro detalhe interessante, ele disse, ela não é um castigo, mas uma ferramenta educativa. Expiação ou prova essencial para a evolução espiritual, agindo como um chamado à renovação mental e ao reequilíbrio energético. Não é, eu estou adorando ficar doente porque eu vou evoluir, não. Isso já é a doença, nem precisa ficar doente, porque você já está doente. Né? Porque tem gente que usa como chantagem. Né? E tem gente que gosta de sofrer, né? Para exatamente fazer os outros sofrerem. Ou então chamar atenção sobre si mesmo. Não se trata disso. É que é um mecanismo. Se eu tenho algo... Olha essa situação. Por exemplo, quem não... Tem outra notícia ruim para dar. Quem não dormiu essa noite direito, você sabe que o seu sistema imunológico está mais fragilizado. Sim ou não? Sim. Muito bem. Então imagine, se os meus pensamentos são energias eletromagnéticas e eu tenho contato com criaturas, estejam encarnadas, desencarnadas, pouca diferença faz, com mentes, com condições similares às minhas, porque ninguém é igual, nós somos semelhantes, então são condições similares às minhas. Se eu vibro algo, não é? Se eu emito esse material desequilibrado,
porque eu tenho problema com alguém, então eu vibro raiva, nem precisa ser ódio, ou mágoa, coisas desse gênero. Eu abasteço essas mentes, e essas mentes também me abastecem. Quando esse torpedo volta para mim, porque se eu emitir, eu tenho a conexão para receber. Quando ele volta para mim e me pegue mais fragilizado, o meu sistema imunológico está mais fragilizado e eu já tenho alguma indisposição, por exemplo, no estômago. Qual é o órgão, no perispírito, porque tudo é energia, qual é o órgão que está mais adequado pelo nível vibratório mais adensado a assimilar tudo isso, percebeu? Vem para a região do perispírito e vai havendo um acúmulo energético. Você está ficando preocupado, não? Não é para ficar preocupado, a gente só está estudando. Vai havendo um acúmulo energético e se a coisa toma um corpo, porque todo é um processo de refazimento que pode ser e deve ser feito, se o acúmulo é gigantesco, o corpo físico faz assim, suga, para efetivamente a doença é um processo da tentativa de cura do ser nele mesmo. Você sabia disso, não? Agora está sabendo. E aí André Luiz dá uma puxada de tapete na gente que é gigantesca. Ele diz, se você tem uma semana de evangelho, contato com o evangelho, uma semana, você já sabe a saciedade, está no livro Sinal Verde, acho que tem aí também. Você já sabe a saciedade, a saciedade significa de sobra, como se conduzir o resto da sua vida. É forte, né? Ele podia ter dado um mês, pelo menos. Não pular para um ano. Ele acreditava muito na gente. Uma semana. Porque o que mais você precisa? Você pode adicionar muita coisa, mas o básico a gente conhece. Querem ver? Ama a Deus sobre todas as coisas e um semelhante a esse. O próximo como a si mesmo. Tá bom. O restante você agrega. Né? Quanto mais você agrega, mais você amplia essa capacitação desse próximo, né? De amar o próximo, porque quem ama o próximo ama a Deus, como me diz inclusive o próprio apóstolo Tiago. Né? Até porque se racionalmente, olha como Jesus sabia disso, que 2000 anos depois a gente faria uma classificação da divindade, mas racionalmente a gente não sabe ainda o que é. A pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Né? Não é o que porque coisifica, nem quem porque personaliza. Então, o que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Sim, que é? Racionalmente, o que é? Nós ainda não estamos adequadas a racionalizar. Mas aí ele disse, um segundo igual a esse, ama o próximo como a si mesmo. O que ele está fazendo? O próximo a gente racionaliza. Olha, se você ama o próximo, você ama Deus. Olha que fantástico, não é? É sensacional, porque ele deu o caminho. Né? É como mãe. Né? Se você trata bem a filha dela, a sogra te ama. O filho, não é assim? Pronto. Mas é claro, se no micro é assim, por que não vai exponenciar? Né? Por que não será no macro? E um detalhe que Emmanuel continua, e essa é forte, ele diz assim, em relação à origem mental e espiritual, a mente é mais poderosa para gerar desarmonia do que qualquer vírus ou bactérias existentes. Incrível, né? E muita gente estava morrendo de medo de morrer nos 2 anos de pandemia. Não é uma realidade? Aliás, às vezes tem muito espírita que morre de medo de morrer. É impressionante, né? E treina toda noite, porque sai do corpo. Vai treinando, um dia você consegue. Olha que beleza. Um dia você fica campeão. Mas não é uma realidade? Mas muita gente estava apavorado, né? Teve que fazer terapia pela situação, claro, de terror autoimplantado.
E, na realidade, o que acaba acontecendo? Piora a situação do indivíduo, porque o receio ataca diretamente as questões do sistema imunológico, porque ataca o sistema nervoso parasimpático, que atua diretamente no sistema imunológico. Não é uma beleza? Somos nós e nós mesmos, é uma questão de justiça, somos herdeiros e herdeiras de nós mesmos. Aí ele vai dando algumas dicas, que claro, isso aqui já não faz mais parte para a gente. Emoções violentas, mágoas, desequilíbrios da alma, ira, orgulho, egoísmo, desestruturam o perispírito, refletindo-se como enfermidades físicas. Olha como faz sentido, né? Se conhecer, vigiar e orar. Porque se eu procuro me conhecer, eu tenho um elemento para vigiar, e a prece me fortalece o autoconhecimento, consequentemente a vigilância. Olha como é fantástico, como as coisas se encaixam, se encadeiam, né? Porque no processo de causa e efeito, diz ele ainda em finalidade evolutiva, a doença é um mecanismo da lei de causa e efeito para proporcionar aprendizado, permitindo o espírito corrigir erros, até inclusive de reencarnações passadas. Mas ele fala em causa e efeito. E o Pedro, no capítulo 4 da sua primeira epístola, no versículo 8, ele diz assim: o amor cobre uma multidão de pecados. Pecado é uma palavra de origem latina que quer dizer errar o alvo, não tem aquele peso que a gente deu ao pecado. Porque o processo é de causa e efeito. Ora, se eu sou o causador e causo danos, causo problemas, etc. À medida que eu me conscientize, porque a conscientização não é de uma única vez, né? À medida que eu me conscientize, eu começo a fazer, por isso que o que o Pedro diz tem lógica, eu começo a causar diferente. E causando diferente, não é essa a nossa proposta? Ou você está aqui para tomar passe apenas? Não é verdade? É um questionamento, ou a gente está aqui para tomar passe? Se é que só para tomar passe, toma passe, sai daqui, mantém o padrão mental anterior, não há passe que fique no corpo físico. Pega lá o Missionários da Luz, do André Luiz, que tem aquela senhora saindo com os 2 filhos do centro espírita, que você vai adorar ver essa parte. Né? Porque é o processo de padrão mental. Se eu não tenho compromisso comigo mesmo, eu coloco o band-aid. Mas se eu não tenho compromisso comigo, eu tiro o band-aid e fico me cutucando, né? Na ferida que já está aberta. Aí, olha que interessante, ele diz, o amor cobre uma multidão de pecados, né? Ou erros, desacertos, desequilíbrios, entenda isso. Ora, como elemento causador, à medida que eu me conscientize, o que é que eu faço? Eu vou causando diferente. E eu vou reduzindo. Porque fazer o bem é bom para nós. Mas tem sempre alguém para, não é? A hora que você acende a luz, sempre tem alguém que parece que quer apagar, não é assim? Porque no mundo de expiação e provas, a gente sabe que encontra os antagonistas, e às vezes dentro de casa, que vira para você e diz assim, você está indo no centro espírita? Hã? Você não mudou em coisa nenhuma. Acho que até você está pior com esse negócio que você está se metendo com os espíritos. Não é? Às vezes é dentro de casa. Se ele já veio junto, que bom, não é? Não tem quem cobrar. O fato é que, olha a questão da mente, a nossa influência. Diz Emmanuel ainda, mesmo doenças com causas físicas, a postura mental de revolta pode agravá-las, enquanto a resignação e o otimismo auxiliam na cura. Faz todo sentido. Faz todo sentido. O receio, conforme a gente disse, né? O medo da situação, já por si só é doentio e, consequentemente, numa enfermidade. Eu conheço pessoas que têm pânico em relação a qualquer tipo de enfermidade, até de uma irritação, por exemplo, na garganta, coisa comum. Pânico. E aí, o que acontece? Claro, está aberto para o processo. Está aberto para o processo. Está permitindo mentalmente que a coisa tome corpo. Né? Até porque nós temos, né, como força criadora o pensamento. A vida plasma aquilo que nós cultivamos interiormente. E nossos pensamentos moldam experiências
e estados físicos. Né? O que é bem interessante, porque não vale o remédio exterior se nós persistirmos na tristeza ou na revolta, e principalmente na questão da revolta. Né? Por que acontece comigo? Por que acontece que eu tenho que passar assim? Isso não é justo. Ora, se não fosse justo, não estaria passando por. Mas é duro admitir isso, não é? Não é duro? É duro admitir isso. Vamos falar sério. Né? Quando a coisa pega, né? Não precisa ser você, nós. Pode ser uma pessoa querida. Aliás, pode ser até o seu pet. Né? Quando a coisa pega, é duro você admitir que se está acontecendo. Assistindo uma palestra do Divaldo uma vez, eu achei tão interessante ele dizer o seguinte. Ele disse assim: nas minhas preces eu agradeço pelo bem que me foi feito, pelo mal que não me foi feito, mas também agradeço pelo mal pelo qual eu passei, porque se eu passei, eu precisava passar. Não é fácil admitir, né? Até porque é todo um processo de meritocracia. Nós somos o resultado de nós mesmos. E olha aí como o Evangelho do Cristo vem de uma maneira a abrir a nossa mente para que nós utilizemos dele em favor de nós mesmos. E é interessante porque Jesus não trouxe uma religião. Né? Jesus trouxe um código de conduta, né? Um processo espiritualizante, um verdadeiro farol, porque aquilo que ele coloca no Evangelho é tão interessante, porque ele diz assim: faça para o outro aquilo que você gostaria que o outro te fizesse. Em Tobias, no Velho Testamento, porque às vezes a gente não lê o Velho Testamento porque ele é velho, não é verdade? E aí espera o novo ficar velho e não lê nenhum dos dois e fica tudo certo. O fato de dizer assim, o Tobias diz assim: não faça para o outro aquilo que você não quer que te faça. Percebeu a diferença, não? Isso é uma postura cômoda. Eu não faço, você não me faz. É cômodo. Jesus é ação. Faz para o outro aquilo que você gostaria que o outro te fizesse. Aí ele diz para o Pedro: não, Pedro, não perdoa 7 vezes, não. Perdoa 70 vezes, 7 vezes. Ele vira e diz assim: se te demandarem a capa, entrega também a túnica. Se te pedires para andar 1000 passos, anda outros 2000, porque o romano, quando chegava no porto, ele pegava qualquer um dos conquistados, diz: pega a bagagem aí e anda. Eram 1000 passos e o indivíduo colocava a bagagem no chão, ele pegava um outro, dizia: pega aí e anda. Ele diz assim: anda outros 2000, tipo, se desprende, faz além, significando o quê? Não fique preso a situações, não se escravize. Olha como o Cristo é roteiro de vida, é roteiro de bem viver. Não importa que você esteja doente, o ponto é: eu sou ou eu estou? Ponto. Se você está, não é foco central da vida. Se aí eu sou, aí é problema. Porque sai do corpo, está enfermo, não precisa desencarnar. Sai do corpo no processo do desdobramento, está enfermo, e se manter esse padrão mental, vai desencarnar, chega no plano espiritual enfermo. Pega lá o capítulo 1 do André Luiz, no livro Nosso Lar. Você vê lá. Ele saiu doente e continuou doente. E quando ele passa por um tratamento, o Clarencio diz para ele: tudo bem, você vai ficar bonitinho aqui e tal, né, com essa região toda resolvida, mas tem um detalhe: esse registro está nas profundidades do seu ser, ou seja, está no campo, está no corpo mental. Quando você reencarnar, você vai ter um problema nessa região aí. Por quê? Porque você não se curou. É tão simples quanto. Né? Olha como, então, a força criadora que nós temos em relação ao pensamento. Então, uma situação dessa natureza, se um dia você estiver dentro nesse nível, que acredito que não, cólera e indignação, Emmanuel diz assim: a indignação justa pode ser força construtiva quando bem orientada. Claro, você pode, de repente, estar diante de uma injustiça e dizer: não, espera um pouquinho, não é verdade?
Não é assim que a coisa tem que andar. Isso ele chega a dizer, se ela é justa, pode ser força construtiva, mas ele diz, entretanto, a irritação constante torna-se hábito pernicioso e a cólera repetida compromete o equilíbrio físico e espiritual. Entenda primeiro o espiritual, para depois ter compromisso no físico. Não é? E a questão do desânimo e conversações infrutíferas, ele continua dizendo, o desânimo cria clima anestesiante que paralisa e enfraquece. A maledicência e a inutilidade consome tempo e energias preciosas. Né? É o famoso língua de fogo, língua de trapo, língua de serpente, tem de tudo. Né? Palavras e pensamentos negativos desgastam o organismo. Ele chega a dizer da articulação da palavra, mas quando a gente pensa, é a conversa que nós temos na quarta dimensão. A gente está falando. Aliás, está tendo muito mais ouvinte do que se possa imaginar, não é? Porque se tudo é conexão, tem muito mais ouvinte. E, na realidade, continua Emmanuel dizendo, além de questões espirituais, ele aponta doenças que surgem também da imprudência, preguiça, desmazelo com a higiene e descontrole emocional. Olha que interessante que está tudo misturado, né? Parece aquela música dos Titãs que o Arnaldo Antunes vai fazendo as citações a respeito e no final ele diz assim, e o pulso ainda pulsa. Que é impressionante. Continua ainda Emmanuel falando sobre equilíbrio e responsabilidade pessoal, dizendo o seguinte, perguntando, sabemos calar, desculpar, auxiliar ou compreender? Somos humildes diante dos desígnios superiores, porque tem coisa que não está na nossa administração. Aí, dá para aceitar, procurando fazer o melhor, ou eliminando o problema, não é uma aceitação tipo cordeiro, né? Ou então se revoltar. Caso contrário, diz ele, desperdiçamos forças e prejudicamos a própria saúde. E aí é interessante, né? A questão do desapego. Ele diz, desapegue-se dos bens transitórios confiados pela lei do uso. Não é jogar suas conquistas fora, nem tirar o objetivo das suas conquistas. É não se escravizar a situações, coisas e pessoas. Esse é o ponto. É amar as pessoas e usar as coisas, e não amar as coisas e usar as pessoas. É não se apegar. Eu crio os meus filhos para mim. Vai ser obsessor da garotada. Quando desencarnar. Vai. Porque sai do corpo, qual é o objetivo? Sim, controle. Claro, aquelas criaturas. Não dá outra, já não dá mais tempo, não é fácil. Não. Aí recordemos, ele disse que nós seremos reconduzidos à vida nossa. Viu que eu estou correndo. Aí lá encontraremos sempre a própria consciência. Isso se tiver trabalhando ela. Porque senão está em automático. Diz o próprio autor. Sai do túmulo e vai para o berço, sai do berço e vai para o túmulo, sem ter noção do que está acontecendo. Incrível, né? Mas Deus cuida, claro que Deus cuida. Só que é assim. Você não chega, não é, na criança e coloca a criança para defender tese. É para e passo. É um processo que uns alavancam mais, outros vão levando. Numa situação de uma evolução, não é? Muito. E a gente sabe que em matéria de reencarnação a gente pode alavancar a evolução, que é uma beleza. Porque a gente não chega com um programa gigantesco aqui que não dê para cumprir. Dá para cumprir e fazer muito mais. Não é? Dá tempo, Fátima, de contar uma historinha? O Chico, quando chegou no Linha 200, quando ele chegou no livro, chama Linha 200, o livro é de Emmanuel. A proposta inicial de Emmanuel com o Chico pela psicografia era fazer 100 livros. Aí a gente diz assim, o Chico é o Chico, aí nós somos nós. Cada um no seu cercadinho. Né? Era 100 livros. Ele chegou no 100º livro e o Emmanuel disse, nós vamos fazer mais 100.
Quando ele chegou no 200º livro, cujo título a gente já deu, né? Linha 200, a missão dele com o livro estava terminada. Estava terminada no Linha 200. Ele botou mais, quando ele desencarnou, tinha mais 225 em cima, e aí o Geraldinho achou um material enorme com a filha do Dr. Rômulo Joviano, que os pais tinham, deu mais 100 livros. Tem 525 livros. Então significa que dá para fazer muito mais, não é verdade? Dentro, cada um, do seu programa. Não é a situação de querer, né, ser esse ou aquilo. E aí, Emmanuel aponta caminho de regeneração. Diz: foge a brutalidade e cultiva a simpatia pessoal. Busca a sabedoria pelo estudo e pela meditação. Serve sempre e trabalha na extensão do bem. Olha que beleza. Faça o bem. Um benzinho por dia, só. Só um. Não precisa exagerar. Assim, chegar, cumprimentar as pessoas, desejando realmente, energeticamente, que o dia seja bom. Não é? Acredito aqui que todo mundo levante de bom humor, não é verdade? Eu entendi a risadinha. Porque vai morrer mais cedo. Você sabe, que é altamente desvitalizante o mau humor. Se juntar o estresse, então, sai de baixo. Pega lá a mensagem Belarmino Bicas, Humberto de Campos, Cartas e Crônicas, o livro, Psicografia do Chico, que ele diz que desencarnou antes. Você pode dar só Belarmino Bicas no Google que aparece essa mensagem. Ele desencarnou 22 anos antes por ser mal-humorado. Aí ele vai citando a quantidade de vezes que ele foi mal-humorado e no quê? Só quinquilharia. E tem gente que diz, tem um amigo que diz assim, também, porque eu levanto cantando de manhã, diz assim, não, para mim quem levanta cantando de manhã tem parte com o demônio. Então, deve ser o meu caso. Mas o fato é, mude a maneira de levantar. Você já está fazendo um bem. Para quem? Para você. Mas já está exercitando o bem. Porque a gente acha que fazer o bem tem que ser para os outros, só. Não, você já está fazendo o bem para você. Percebeu como é inteligente a lei? Não é só ajudar é você. Então você faz já o bem para você. Aí você cumprimenta as pessoas desejando realmente que aquela energia envolva bem a pessoa. 2, em 365 dias, se for só você terá 365 boas ações. Se continuar aumentando um pouquinho por dia, não é 2 cumprimentadas, por exemplo, não é bom dia, boa tarde, olha que beleza, já é 2. Se falar boa noite é 3, olha que fantástico. Vai chegar uma hora que só a contabilidade divina vai te dizer a quantidade de vezes de bem que você fez. Ele diz assim, eu não tenho tempo. Eu não estou preparado, não estou preparado. Vai esperar o quê? Desencarnar? Para conferir algo que de repente poderia ter sido feito? Por isso que, continuando com Emmanuel, ele diz sobre cuidado integral. Destaca a necessidade de cuidar do corpo como um patrimônio divino. Por quê? Sendo a renovação dos pensamentos e o serviço ao bem os melhores remédios para a alma. Olha que fantástico. Claro, se acreditar, se ter confiança, se ter fé, eu exponencio o agente energético que a medicação que eu estou fazendo uso, não é? Seja alopático, homeopático, seja o que for, eu exponencio a energia, porque na realidade a energia atua no perispírito. Não é do corpo que cura o perispírito, é do perispírito para o corpo, é o contrário. Quando eu tomo a medicação, acreditando em mim, acreditando na medicação, acreditando na terapia, eu exponencio o fator energético do comprimido, da agulha, seja do que for, eu exponencio no perispírito. E do perispírito é que vem a saúde para o corpo físico. E se de repente nós tivermos como uma provação a enfermidade, que a enfermidade seja motivo de aprendizado,
porque nós estaremos curados. Quero ver quem toma, não precisa levantar a mão, quem toma um comprimidinho por dia e faz da sua vida um contínuo com tranquilidade, simplesmente não está doente, tá? Simplesmente você não está doente, você está cuidando de um organismo que tem um processo que vai gradativamente deteriorando. Mas quando você está na doutrina é uma beleza, porque você chega aos 70 anos com aparência de 70 anos. Olha que beleza, não é fantástico? Né? Essas coisas são compensadoras. Mas continuando com o Emmanuel, ele diz, a cura definitiva passa pela reeducação e transformação moral do indivíduo. Veja, toda a medicação, claro, auxilia, dá resultado, mas Chico disse, quem cura é Jesus. Ou seja, quem cura somos nós, na fé que nós temos naquilo que nós estamos fazendo. Né? E Emmanuel termina voltando ao assunto, ao versículo de Tiago, dizendo o seguinte, guarda a lealdade ao ideal superior que ilumina o teu coração. Se a gente abraçou a doutrina, não importa quanto tempo, quanto conhecimento, guarda essa fidelidade com você e com o Cristo. Ponto, porque é só entre você e Ele. Permanece convicto, convicta na força da oração sincera. E ele termina dizendo, se cultivas a fé em todos os passos, o Senhor te levantará. E o que é mais interessante, o Senhor nos envolverá em paz. Por falar em paz, muita paz a todos.